Olá, meu nome é Antônio Roberto Vim, eu sou cientista político. Estamos no dia 18 de janeiro de 2017 e hoje eu vou tratar com vocês, eu vou fazer um trabalho de interpretação e análise da Constituição Federalista proposto pelo Partido Federalista Nacional, né, brasileiro. E aí eu vou fazer essa análise, né? Assim, não é de uma forma destrutiva, até pelo contrário, eu vou analisar, vou ver as possibilidades de falha do sistema, né? Para colaborar até e verificar se alguma coisa que deveria ser modificada, alterada, para tornar essa Constituição uma Constituição que realmente modificasse o sistema brasileiro. Porque é a única proposta que existe a respeito de uma confederação de estados no Brasil, é do Partido Federalista. Então a gente precisa verificar se realmente ela surtiria efeito ou não. Sendo a única proposta, quer dizer, eu criei agora um projeto de Estados Unidos do Brasil. Coloquei lá no Facebook, criei uma página lá no Facebook para essa situação, antes mesmo de conhecer essa proposta do Partido Federalista. Bom, então eu vou analisar a proposta do Partido Federalista, ver se ela converge com a minha proposta de alguma maneira, e eu vou verificar se algumas propostas minhas são inferiores em qualidade a algumas propostas ali feitas, ou se são superiores. E explicar o porquê de cada uma dessas situações de modo técnico, nada pessoal, até pelo contrário, né? Mas que às vezes a gente pede uma coisa e ganha outra, a gente quer uma coisa e consegue outra, então tem que tomar cuidado com as fontes, né? Eu conversei com o Thomas Curatai, né, que é o pré-candidato a presidente da República pelo Partido Federalista, né? Conversei em box com ele no Facebook, né, e me comentou que ele não inseriu dentro da proposta dessa nova Constituição um conceito positivo, do molde positivista. A República e a bandeira do Brasil foram construídas nos moldes positivistas, né? Então, algo que não vá dentro dessa linha, que não vá dentro dessa base, pode ter um viés mais anarquista, comunista ou socialista nesse aspecto. E então podem haver falhas de indução ao erro, uma vez que ele está preocupado com a candidatura e o partido também, com uma projeção, e aí pode ter sofrido influência de grupos que de alguma maneira possam ter investido mais um projeto de democracia direta do que propriamente um projeto de reforma política real. Então aí o mesmo projeto que entrou no sistema do Rede de Sustentabilidade e de outros partidos mais à esquerda pode ter sido infiltrado, colocado como projeto do sistema de uma nova Constituição. Nesse sentido, mudaria sem mudar nada. E é um alerta que eu fiz para ele. No início ele não concordou muito. Vou tentar ser o mais isento e mais racional possível nesse aspecto, e se houver algum contraponto que vocês queiram fazer, por favor, fiquem à vontade. O vídeo pode ser um pouco mais longo, porque eu vou ler ele artigo por artigo, comentar artigo por artigo, né? Então eu vou fazer esse vídeo desta maneira. Então ele pode se tornar um pouco cansativo para muita gente. Vocês não precisam ver esse vídeo o tempo inteiro, podem ver partes dele, alguma coisa nesse sentido. Se quiser, de alguma maneira, amanhã depois, fracionar o vídeo de alguma maneira, para poder fazer um estudo mais aprofundado sobre cada tema que eu vou propor, e de repente ele ficar muito extenso, talvez eu faça um segundo vídeo, alguma coisa nesse sentido, dando um complemento a este, mas a ideia é fundamentalmente discutir a questão de uma reforma política nacional por um viés de autonomia dos estados.
creio que isso é uma crítica construtiva, não negativa, né? Não destrutiva, pelo contrário, e a proposta é das melhores possíveis para que avance o sistema, talvez até do próprio partido, né? Que amanhã depois pode dar uma evolução, um crescimento, ele tem tudo para representar uma grande camada da sociedade, que a proposta é uma proposta muito interessante, bem inteligente, bem fundamentada, só que pode estar distorcida, e aí eu quero evitar as distorções, por isso o meu argumento nesse aspecto. Eu vou aproximar a câmera para a gente começar a fazer esse trabalho então. Então, nós estamos aqui no site www.constitucionalfederalista.org.br, categoric barra categoric e barra constituição constituical, Constituição sem cedilha e acento. Constitucional Federalista, construindo uma Constituição. Constituição, aí é a proposta de Constituição deles. Aqui, 27 de agosto de 2015 foi a proposta. Tá? Nós, povo brasileiro, invocando a proteção divina, proclamamos essa Constituição da República dos Estados Federados do Brasil, instituindo num Estado democrático destinado a assegurar os direitos individuais, a liberdade, o progresso material e espiritual, a igualdade perante a lei e a justiça com valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos ou discriminações, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias nos termos seguintes. Capítulo 1 dos princípios fundamentais, artigo 1º. A República dos Estados Federados do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados Federados, tendo por objetivo a construção de um Estado de direito democrático, assegurado os benefícios da liberdade para nós próprios e nossa posteridade. Seus fundamentos são a soberania, os direitos e garantias individuais, a separação dos poderes, o pluralismo político, o voto secreto, facultativo e universal, sendo todo poder emana do povo, que o exerce por meio de cidadãos brasileiros e dos seus representantes eleitos direto ou indiretamente nos termos da Constituição e das leis complementares. Até aqui eu não vi mudança alguma da nossa atual Constituição. O princípio, a base é a mesma. Artigo 2º. A República dos Estados Federados do Brasil rege-se-á nas suas relações internacionais pelos princípios da independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, igualdade entre os estados, defesa da paz, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, buscando ainda a interação econômica, política, social, cultural mais densa possível com outros povos. Poderia-se dizer aqui que já tem uma certa influência socialista comunista nesse processo, porque aqui quando se fala em igualdade, buscando o repúdio ao racismo, em relação a direitos humanos,
prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos. Isso tem mais a ver com o discurso de esquerda. Então essa situação é assim, ó, o que nós temos que fazer não é a questão dos direitos humanos ou autodeterminação dos povos. Isso aqui é separatismo, isso aqui separa as pessoas, tem que torná-las iguais perante a lei. Neste conceito aqui, o que está acontecendo é uma questão muito próxima do que existe hoje, chamado de cota, né? Os direitos humanos para os humanos não direitos, né? Porque aí a autodeterminação dos povos, tu vai fazer a questão da prevalência dos quilombos, dos povos autóctones, dos casos indígenas, das questões de preconceito racial. Aí tu já está apontando que, olha, a pessoa está entendendo que está tendo uma discriminação racial aqui nesse processo. Quando na verdade o que tu tem que buscar é a igualdade de conceitos, com que todas as pessoas sejam tratadas iguais, de modo igual, perante a lei. Então, neste momento, entra aqui um pouquinho de socialismo, entra aqui um pouquinho de comunismo, né? E entra os conceitos da ONU, a linha adotada pela ONU, é o discurso adotado hoje pela ONU. Isso é o discurso comunista socialista disfarçado, integrado aqui dentro. Então aí que há o problema de tu não tratar a questão como uma questão positiva, né? Porque quando tu argumenta, cria um artigo nesse aspecto, tu está favorecendo a política social e cultural mais densa possível com outros povos. Isso aí é aquela chamada globalização aparelhada, que seria o globalismo, que muita gente está falando, ou a pátria grande, né? Então, o artigo 2 ele já dá margem para uma reinterpretação da situação. Eu suprimiria o artigo 2. Capítulo 2, das garantias individuais, artigo 3º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à segurança, à igualdade e à propriedade nos termos dessa Constituição, e subsidiariamente nos termos da legislação nos estados e municípios. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer coisa alguma, senão em virtude da lei. Isso já está na nossa atual Constituição, tá? E não tem problema nenhum nesse artigo. Artigo 4º. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como a proteção de criações industriais, a propriedade de marcas, aos nomes de empresas e aos signos distintivos, além da proteção a obras de cunho artístico e a reprodução de imagem e voz. Eu não entendo o porquê da necessidade, porque isso aqui poderia muito bem ser uma lei complementar ou ser regido por estados. Não teria necessidade de ser uma questão, porque a questão de direito autoral ela poderia ser feita de uma frase bem mais simples e seria assegurado o direito autoral. Pronto, ponto. Tá? Não precisaria ter nenhum privilégio, isso e aquilo. Eu acho que é desnecessário. O artigo 4º seria desnecessário.
Porque no momento que tu complica muito a coisa, ou que tu cria um artigo desnecessário, o que acontece numa situação dessa? Tu acaba gerando um conflito de grupos de interesses e acabando freando a economia em vez de ampliar ela. Então, no momento que tu cria a questão do direito autoral, é outra questão que é muito focada na questão dos artistas que acabam levando vantagem os grandes artistas em relação aos pequenos artistas, né? Aqueles que têm mais fama e hoje não têm condições de crescer. Se tu pegar e trabalhar a questão da arte em si, do direito autoral como uma coisa genérica, sem precisar fazer opressão sobre isso, tu está criando mais mercado do que retirando o mercado. Artigo 5º. Isso eu sei porque eu trabalho como produtor cultural, gente, então, pelo amor de Deus, hoje o que está mais travando é exatamente uma legislação pesada em cima do negócio, né, muita burocracia em cima do negócio. Artigo 5º. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos as informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que sejam prestadas em prazo hábil, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança do Estado e da sociedade. Igual o que está acontecendo hoje. Nós temos lei de transparência, lei de acesso à informação, tudo isso já existe hoje, né? Então não teria muita mudança nesse aspecto. Até agora, as poucas mudanças que foram feitas, elas foram feitas mais favorecendo o projeto, o que eu falei, da esquerda. Não era um projeto de transformação dos estados em estados federados. O projeto, a proposta, depois eu vou fazer um outro vídeo falando das minhas propostas nesse aspecto. Agora é especificamente sobre este, né? Aí eu vou fazer uma comparação entre um caso e o outro para que vocês possam fazer a verificação nesse aspecto. Mas basicamente a coisa está exatamente como eu estava descrevendo. O risco é de a gente querer fazer uma coisa e não conseguir fazer aquela coisa e fazer uma outra que a gente não queria fazer. Tá? Então é mais ou menos por aí. Artigo 6º. E não é intencional, gente. A intenção deles foi das mais nobres, foi a mais correta possível. Só que foram induzidos ao erro. Por quê? Porque existe hoje um movimento dentro dos partidos políticos para indução ao erro. E tem muita gente infiltrada. Porque o discurso, isso, aquilo, ele tem que ser politicamente correto nesse aspecto, isso, aquilo. Tem que fazer democracia direta, isso, aquilo, nesse sentido. E acaba fazendo um projeto, convencendo as pessoas que estão trabalhando no projeto a fazer algo que acaba induzindo elas ao erro, promovendo algo que não é o que é necessário para fazer realmente a transformação nacional. Então tem que tomar muito cuidado a respeito disso. Artigo 6º. Todos terão direito à defesa e ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado na sentença condenatória. A pessoa detida será informada dos seus direitos, entre os quais o de permanecer calada, devendo-lhe ser assegurada a assistência da família e de advogado. Isso é projeto socialista. Tá? Não tem que ficar dando mole para a pessoa que está sendo tratada por algum crime, né? Então, como é que tu vai fazer... é aquela história dos direitos humanos para humanos não direitos, né? Como é que tu pode beneficiar já o cara logo de cara? Espera só um pouquinho, gente. Ele que vai se defender. O Estado não tem obrigação de ficar defendendo ele. Não tem obrigação nenhuma, ainda beneficiar a família e o advogado. Né? Não, a pessoa detida será informada dos seus direitos, entre os quais o de permanecer calada, devendo ser-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Mas, peraí, o Estado vai bancar isso? Não, obrigado.
Parágrafo único. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança ou ainda habeas corpus concedido por autoridade judicial. Ninguém será preso por dívida, salvo por responsabilidade pelo inadimplemento voluntário a inexcusável de obrigação alimentícia e o incurso em depósito infiel. Tá. Não muda praticamente nada do que está agora. E isso é direito penal. Não teria que estar dentro de uma Constituição. Isso é lei complementar, né? Uma situação que pode ser discutida também por Estado. A autonomia dos Estados entraria nessa questão. Se o Estado não quer agir dessa maneira, não age. Entendeu? Não tem que entrar numa Constituição enxuta, estilo a norte-americana, que é a proposta do partido. Não deveria entrar uma questão dessas dentro de uma Constituição nacional. Isso deveria ser discutido por Estado. Na questão dos Estados Unidos, as questões legais, elas são tratadas de acordo com o interesse de cada Estado. Isso é lei complementar estadual, tá? Os Estados não têm que se meter nessa questão. Ele está tentando manter o mais próximo possível da nossa atual Constituição, e nesse momento ele está falhando como uma situação que acaba mantendo os mesmos erros, as mesmas induções ao erro e algumas vezes até piorando o processo. Isso não pode acontecer. Não haverá tribunal de exceção. Olha, me desculpa, me perdoa, mas tribunal de exceção é a questão do período militar. Em momento de exceção, se faz a exceção. Se tu não permitir a exceção no momento de exceção, tu está transformando a exceção em ilegalidade. E aí o que está acontecendo é que tu transforma toda e qualquer ação militar em golpe de Estado. E com isso tu acaba fazendo a possibilidade de que grupos de interesse político-partidário desmontem qualquer ordem pública de Estado por conta de interesses de governo. Eu acho que esse artigo 7º é um tiro no pé. E isso é a coisa mais esquerdopata que eu já vi na minha vida. Tem que ser suprimido. Não pode existir um artigo 7º desse tipo assim. O estado de exceção ele é criado para que os militares, em caso de golpe de Estado, alguma coisa por parte de um partido político em algum governo, retomem o poder e entreguem a democracia para o povo. É na exceção que se cria, o estado de exceção se cria para se resgatar a democracia. As forças de Estado suprimindo os abusos de governo. Neste caso, não foi entendido dessa maneira. Simplesmente, não haverá tribunal de exceção. Pô, se não há tribunal de exceção, não há como agir em estado de guerra. Aí o estado de soberania nacional se perde. Aí tu não tem a situação de guerra, que ela se torna totalmente ilegal para a defesa da própria nação, dos próprios interesses da nação e dos próprios interesses de Estado. Uma Constituição que argumente nesse sentido está dando um tiro no próprio pé. Isso é esquerdopata, gente. Não pode, pelo amor de Deus. Tem que suprimir isso aí. Não tem como apoiar esse artigo. Se vê aí uma forte influência, até aqui eu estou vendo uma forte influência de movimentos infiltrados dentro do partido, né, que acabaram construindo foram 25 anos de pesquisa. E o que segundo o Thomas conversou comigo. Então, cara, isso aí foi muito bem pensado, foi muito bem planejado, foi uma série de pensadores, de colaboradores ao longo de vários anos colaborando para montar esse negócio. E aí o que acontece é que o cara fez isso na maior das boas intenções.
Ele quer realmente fazer as mudanças do Brasil. Eu senti honestidade, senti sinceridade no conversar com ele. O cara se empolga. Ele é uma pessoa, me passou ser uma pessoa do bem, me passou, sério mesmo. Só que, gente, tá totalmente induzida ao erro, totalmente induzida ao erro. É a falta do positivismo aqui. Porque o que é positivismo? É aquilo que está posto. O que é o positivo? Tá? Positivo é aquilo que está posto. A lei, a norma, a regra social. Tá? Então, o que está posto se cumpre. Tá? E, neste caso, o que se vê aqui é uma inversão de valores e uma inversão de conceitos porque ele trabalha na linha weberiana, quando se tem que trabalhar também na questão durkheimiana. Tá? Não é só a questão weberiana. Max Weber analisa a sociedade de fora. Ele não quer... ele acredita que a sociedade ela tem que ser analisada e tu não pode te envolver no processo. Já Emílio Durkheim, o que faz... e o Max Weber é socialista comunista. Né? Então, assim, tu tem que analisar um pouco como o Durkheim também, que aí tu analisa de dentro para fora, e aí tu vivenciando o fato, tu sabe que aquele fato social tu tem que fazer a construção dele também a partir da realidade. A realidade está sendo esquecida nesse processo todo. A vivência, a experiência, os fatos como eles acontecem, eles estão sendo deixados de lado. Isso é tudo, o papel aceita tudo. O papel papel higiênico aceita porcaria também. Tá? Então, o papel tu escreve o que tu quiser e na hora fica bonitinho. Mas depois, na hora do dia a dia, na convivência do fato, tu vai ver que a coisa realmente é bem diferente. A realidade é outra. Então, é isso que eu estou preocupado em mostrar para vocês. Artigo 8º. Constituem crimes inafiançáveis, imprescritíveis, insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo, a ação armada civil ou militar contra a ordem institucional e o Estado democrático, respondendo por eles os mandantes, os executores e os que podem evitá-los se omitirem. Cara, pelo amor de Deus. Militares. Tá. A ação armada civil. Cara, é quase... É como se proibisse a polícia privada. E os militares... proibir uma ação militar para defesa nacional, defesa de nação, contra algum abuso de governo. Meu Deus do céu. Meu Deus. Que é isso? Não pode ser verdade uma coisa dessa. Eu cortaria o artigo 8º. Isso aí é impedir que haja uma situação de resgate democrático numa necessidade de um estado de exceção. Quer dizer, eles são 100% contrário ao estado de exceção. 100% contrário ao estado de exceção e ao resgate democrático por conta das forças de Estado contra as forças de governo. Totalmente contrário. E isso é um discurso totalmente socialista e comunista. Isso impede qualquer defesa por parte do Estado contra o governo. E são crimes inafiançáveis, sem anistia. Gente do céu. Que coisa séria. Eu suprimiria... Primeiro, isso aí é o seguinte, ó.
Esse tipo de assunto, é como eu disse, tem que ser discutido pelos estados. Tu quer autonomia dos estados? Dá autonomia para os estados. Esse tipo de assunto deveria ser discutido pelos estados, não por uma Constituição federal. Isso deveria ser complementar, lei complementar estatal, tá? E para eles terem realmente autonomia a respeito disso. Tá, tu não quer morar naquele estado porque ele tem esse pensamento dessa maneira, tudo bem, não mora lá. Aí tu sai de lá, vai morar em outro estado. Se a lei lá age dessa maneira, tu tem o direito de ir para morar num outro estado onde a lei não funciona dessa maneira. Entendeu? É assim que funciona uma democracia de estado confederado. Mas neste caso aqui, além dele estar implantando isso nacionalmente, ele está impedindo a defesa nacional contra a soberania e para impedir uma guerra civil ou uma invasão estrangeira. Pelo amor de Deus! Como pode um troço desses, gente? Não. Artigo 8, negado. Artigo 9. Eu estou tentando ser o mais justo possível, eu te juro, mas não tem como defender a questão de não dar credibilidade às Forças Armadas. Isso é desqualificar as entidades de Estado em relação às entidades de governo. Eu não posso apoiar algo assim. Não será concedida a extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Como é que é? Isso, cara, quem é que escreveu essa Constituição? O Tarso Genro? Não, pelo amor de Deus. Basta tu pegar, assim, exemplos que aconteceram nos governos petistas, onde foram tratados criminosos internacionais como crimes políticos. E aí não foram repatriados criminosos. Lá o Cesare Battisti, por exemplo, para a Itália, até hoje. O cara está vivendo aqui no Brasil, ele é um criminoso, conhecido e reconhecido, tá? Ele foi até homenageado por governo do PT, o Tarso Genro, depois aqui, homenageou ele aqui no estado do Rio Grande do Sul. Ele é reconhecidamente um criminoso, tá? E foi homenageado por governo da Dilma e foi homenageado pelo governo do Tarso Genro. E quando o Tarso foi antes de ser governador do estado, ele foi ministro, né, da Justiça. Foi ele que, com um argumento exatamente de que era um crime político, de opinião, né, assim, ele pegou e fez a defesa de um criminoso reconhecido, um assassino lá da Itália. Isso criou um constrangimento com a Itália, tamanho que agora, quando o Lula, que tinha dupla cidadania italiana, pensou em dizer, eu vou ir para a Itália, isso, aquilo, assim, o povo italiano disse, olha, nós negamos, porque nós não vamos dar asilo político para o Lula, porque exatamente o que aconteceu foi que nos governos petistas, essa relação do Brasil com a Itália ficou fragilizada, né? E esse é o artigo 9º da Constituição Federalista. Aí vocês me dizem se manteriam alguma coisa nesse sentido ou não. Eu não manteria. Eu suprimiria esse artigo, tá? Porque eu acho que onde existe acordo internacional de combate à corrupção, ele deve ser cumprido. Isso aqui é direitos humanos para humanos não direitos.
Se existe um acordo internacional de combate à corrupção, cumpra-se a lei internacional de combate à corrupção. Isso aqui favorece a corrupção. Não, muito obrigado. Artigo 11. Qualquer cidadão será parte legítima para peticionar ou propor ação popular que vise defender direitos, anular ilegalidades, abuso de poder ou ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que a União, Estado ou município participe, ou que vise a moralidade administrativa, a preservação do meio ambiente ou do patrimônio histórico e cultural, ficando o autor isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência, salvo de comprovada má-fé, sendo seus efeitos difusos nacionalmente quando não se trata de matéria constitucional de um Estado federado ou município. Tá. Eu vou explicar isso para vocês porque isso aqui parece meio vago, tá? Isso, na verdade, é o mesmo projeto da Rede Sustentabilidade, é o mesmo projeto do PT, é o mesmo projeto do PCdoB, é o mesmo projeto do PSOL. Isso é a chamada democracia direta através do sistema de rede. Tá? É exatamente isso. Não muda. É isso. Tá? É igual. Porque isso, na verdade, dá o direito a pequenos grupos que não existem, não tem aí uma constituição de um grupo formado, não tem aí uma identidade, não tem aí uma personalidade, e pior, ainda é bancado pelo próprio Estado o direito de um indivíduo ou um grupo de indivíduos, os conselhos ou grupos de comunas, seja lá o nome que tiver, de tomar controle superior a deputados federais, senadores e a própria legislação sobre direito de esses grupos dominarem através das suas organizações ou indivíduos, definirem o que é a diferença do certo e do errado através do gritinho, do grito, né? Ganhar no grito. Né, esperneando sobre como se estivesse fazendo controle social. Na verdade, não estaria fazendo controle social, na verdade, estaria manipulando o processo através desses segmentos de pseudodemocracia direta. Isso é uma Constituição que está sendo construída, teoricamente ela era para ser uma Constituição federalista, era para ser uma Constituição de Estados, né, onde os Estados tivessem força. O que ela é, na verdade? É uma inversão de valores, é uma Constituição criada nos mesmos moldes do projeto socialista comunista, igual, sem tirar nem pôr. A proposta da única proposta criada por uma Constituição para Estados federados, na verdade não é uma Constituição de Estados federados, na verdade é uma Constituição criada nos moldes do projeto socialista comunista. Eu estou falando isso e mostrando isso para vocês, né? Fato a fato, item a item, tá? Então vocês têm que perceber a diferença de uma coisa e de outra. Se vocês querem fazer uma Constituição real a respeito disso, depois eu vou fazer um próximo vídeo, eu vou mostrar exatamente para vocês essa questão, tá? Aí eu vou explicar como é que se faz de fato uma coisa nesse sentido. Porque isso, da forma como está sendo construído aqui, não é o que está sendo proposto. O discurso é muito legal. Tu faz um discurso, tu diz eu quero tal coisa. E aí na hora de botar isso na prática, tu faz exatamente o contrário. Então, que às vezes a gente quer uma coisa e não prega aquela coisa, não consegue aquela coisa. Às vezes a gente quer algo e faz algo totalmente diferente. Pode ter a melhor intenção da face da Terra, gente. O inferno tá cheio de boas intenções. Artigo 12. É livre a associação profissional ou sindical nos termos da lei, salvo quando os objetivos sociais ferirem os princípios desta Constituição. Será exigido o registro público e oficial, mas não a autorização do poder público para a fundação e funcionamento de associações, sindicatos e quaisquer outras entidades privadas. Como é que é? O poder público não vai fiscalizar associação e sindicato?
A começar que sindicato, eu acho que diante do quadro, sindicato é um atraso nacional. A associação eu não vejo nenhum problema, porque tu pode criar associação de condomínio, de rua, de bairro, de entidade, não tem problema nenhum. Né? Tu pode fazer a associação que tu quiser, unir as pessoas em torno de uma proposta comum, nada contra a respeito disso. Mas sindicato hoje é só para explorar as pessoas, ainda mais com imposto obrigatório sindical. Não deveria nem haver mais imposto sindical obrigatório, e se houvesse sindicato ainda, porque isso aí eu acho um abuso contra as pessoas. Elas não podem ser obrigadas a se associar a alguma entidade. E hoje o que acontece é exatamente isso. E às vezes tu é obrigado a recolher imposto sindical contra a tua vontade, contra o teu interesse. Tu não quer fazer parte do grupo e tu faz parte, paga lá o saláriozinho deles todo ano. Gente do céu, o que é isso? E o governo não vai fiscalizar nada. Tem coisa mais socialista e comunista que isso, gente? Não tem, né? Eu acho que não. Artigo 13. Toda legislação reguladora dos direitos e deveres do cidadão, exceto sobre os direitos e garantias individuais, e o direito à cidadania brasileira, é atribuição exclusiva dos Estados Federados e subsidiariamente dos municípios. As leis sobre essa matéria serão aprovadas por meio de referendo popular ou pelo voto de representantes eleitos pelo povo, e não poderão conflitar com os princípios dessa Constituição. Referendo popular. O referendo popular seria as questões daqueles grupos, as comunas, os sistemas de rede, aqueles grupos que eu falei, aqueles segmentos socialistas comunistas que eu estava falando. Se tu quer fazer alguma coisa, trata com eleição regular, por voto democrático direto, dentro de períodos específicos, ou que os estados tenham autonomia para poder fazer as suas decisões conforme os seus interesses, suas necessidades. Mas daí a obrigar isso a grupos de referendo popular através de comunas e grupos socialistas, cara... Assim, tem pitadinhas de comunismo e socialismo em todos os artigos, praticamente, quase todos. Isso aí foram muitos anos, foram 25 anos, cara, estudando esse negócio. Então, assim, para chegar no ponto que chegou agora, isso foi muita gente metendo pitaco e acabou dando nisso, entendeu? Gente que não eram técnicos da área se eram pessoas da área do direito, foram pessoas especializadas, infiltradas, com intenção de prejudicar a imagem do partido. E olha, com certeza, prejudicou. Porque agora, com a análise técnica que eu estou fazendo aqui, vocês estão percebendo, é impossível a gente não observar que existe realmente toda uma versão de interesses nesse aspecto, né? Então, hoje que a gente já se safou dos governos da administração do PT, dos seus aliados, da Dilma, do Lula, né? Assim, a gente percebe que a gente consegue estudar isso um pouquinho mais a fundo, perceber a diferença entre uma coisa e outra. Então, quando a gente vê isso tudo sendo discutido aqui, a gente realmente se assusta, né? Da nacionalidade, artigo 14. São brasileiros os cidadãos natos, os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, e registrados em repartição brasileira competente
os naturalizados de forma da lei e os que residirem na República dos Estados Federados do Brasil por mais de 15 anos, competindo ao Congresso Nacional legislar complementarmente, se necessário, sobre o direito de cidadania brasileira. Ou seja, tu viveu 15 anos no Brasil, se tu está foragido de uma outra nação, tu te torna brasileiro. Tá? Se tu foragiu de uma outra nação, tá? Se tu se evadiu de uma nação, cometeu crime numa outra nação, aí tu vem foragido para o Brasil, tá? E tu reside aqui durante 15 anos, te torna naturalmente brasileiro. Legal isso, né? Aqui vai ser refúgio de marginal do mundo inteiro. Bom isso, né? Sem análise nenhuma nem nada, simplesmente pelo fato de tu residir aqui 15 anos, tu vira brasileiro. O que vocês acham disso? Não é uma boa? Hein? Imagina o Estado Islâmico. Aí sai todo mundo de lá, foragido do mundo inteiro, dos ataques, das guerras, os criminosos de guerra, aí os degoladores, hein? Todo mundo vem pra cá, fica escondido aqui durante 15 anos. Corta o cabelo, faz a barba, fica aqui 15 aninhos. Vai trabalhar de qualquer outra coisa. Vai para uma comunidade do interior, fica lá, escondido, no meio do mato. Fica 15 anos aqui no Brasil. Aí tu reaparece e diz, olha, eu estou aqui e a entidade tal ou fulano de tal reconhece que eu estive aqui durante todo esse tempo. O que acontece? E tu não pode ser, segundo o outro artigo, direito de opinião, direito de ideologia política, questão política, tu não pode ser extraditado. Aí soma esses dois artigos para tu ver o que vai dar. Me diz, me explica, o que vai dar? Tá? Essa nacionalidade deste modo favorece quem? É um projeto de esquerda ou não é um projeto de esquerda? Me diz, comunista e socialista ou não? Tá, gente, isso aí foi inversão de valores total. Isso favorece a corrupção no mundo inteiro. Isso coloca o Brasil como um armazém de marginal mundial. É o que vocês querem? Eu não gostaria de ter um artigo desse dentro de uma Constituição. Sinceramente. Artigo 15. A língua portuguesa é o idioma oficial da República dos Estados Federados do Brasil. Os símbolos nacionais são a bandeira, o hino, as armas, os selos nacionais, podendo os Estados Federados e os municípios adotar símbolos próprios. Igual ao atual, isso não é problema nenhum, né? Isso é o óbvio ululante, né? A gente já tem, é igual à atual Constituição. Não houve modificação nesse sentido. Tá. Eu vou fazer o seguinte, gente. O vídeo vai ficar muito longo. E eu vou encerrar na página 3 porque vai ficar enfadonho, vai ficar cansativo. São 87 artigos, né? Eu recém estou entrando na página 3, melhor assim, eu fiz 2 páginas e deu para perceber exatamente a linha de raciocínio que eu estou argumentando. Não dá para considerar essa proposta de Constituição como uma proposta de reforma política na parte de Estados confederados. A proposta, ela é uma parte dela alguns artigos fundamentais da Constituição de 88 e uma grande parte dela é uma leitura da proposta do sistema de rede e de democracia direta do comunismo e socialismo. Então, eu até vou aproximar de volta a câmera
né? Eu vou trazer, olhar olho no olho de vocês enquanto eu falo isso, porque é uma coisa triste, mas séria. A intenção pode ter sido das melhores. Realmente o projeto pode ter sido levado 25 anos, como foi dito, né, para mim, para ser construído. Mas as pessoas que trabalharam no projeto, das duas uma, ou estavam com intenção de destruir o projeto e conseguiram, né, porque não houve realmente uma transformação. O projeto ele tinha uma meta, tinha um objetivo, que era fazer o desmembramento dos estados e a autonomia dos estados. Ao invés disso, engessou o projeto de Estado-nação, não deu a autonomia necessária para os municípios, não mostrou como fazer a autonomia dos municípios e, além disso, gerou insegurança social para a questão da questão de nacionalidade e soberania. Então, isso permite, essa Constituição permite, na verdade, a possibilidade de uma nação estrangeira qualquer entrar no Brasil, tomar posse do Brasil e criar aqui a pátria mãe, o grupo, aquela ideia de unir o Brasil com outras nações da América Latina. Mas isso envolvendo um viés ideológico de esquerda, porque todo o projeto constitucionalista do projeto federalista, na verdade, retira a capacidade de defesa. Então tu coloca à disposição de uma outra nação qualquer que venha e domine essa nação. Isso é belicoso, isso é perigoso. Então eu não recomendo utilizar ou empregar esta proposta de Constituição Federalista. Essa Constituição Federalista eu posso dar continuidade, mas pelo pouco que eu li nas duas primeiras páginas das 11, a tendência é que continue nessa mesma linha, porque ou é um artigo que tem uma coisa a ver com a atual Constituição de 88, ou é alguma coisa que tem a ver com um projeto Rede de Sustentabilidade do PT, do PSOL, do PCdoB e Companhia Limitada. E isso é um grande problema. Então, assim, tem que ser revisto por técnicos, né? Se é a intenção nesse aspecto de utilizar esse projeto, tem que ser revisto por técnicos para ser utilizado o sistema durkheimiano, o sistema positivista, né? Que dariam estabilidade, né, para o sistema. Querer fazer democracia direta no atual modelo que nós estamos vivendo é colocar em risco a própria soberania nacional e a autonomia dos estados. Tem que haver uma soberania nacional, tem que haver um controle nacional de segurança para que os estados possam ter a segurança necessária de poder agir como uma confederação de estados, uma união de estados que se sintam seguros e estabilizados por uma Constituição que lhes dê o lastro, a segurança de uma unidade, coisa que não está acontecendo nesse processo. Lamento informar, não foi para prejudicar, tanto que eu não quero continuar o projeto para não prejudicar mais. Eu acredito que eu já devo ter prejudicado muito o projeto, né? E não foi intencional, não foi intenção minha prejudicar o projeto. Até pelo contrário, a minha intenção é mostrar as falhas para que possam ser corrigidas. E num próximo vídeo eu vou mostrar como se faz, eu vou mostrar o meu projeto, o projeto que eu apresentei,
para poder fazer o comparativo e que vocês possam entender o que eu estou propondo. Não adianta também ficar criticando, dizendo que as coisas estão erradas, se não apresenta uma solução para o problema. Então uma coisa é tu apresentar o problema, outra coisa é tu apresentar a solução para o problema. É muito longo fazer os 87 artigos e também é muito longo fazer ainda mais colocar o meu projeto junto. Né? Seriam horas a fio, vocês não iam aguentar. Já se tornou longo fazendo desse jeito, da forma como eu estou apresentando. E eu peço desculpas, né, para quem tinha alguma esperança nesse projeto, alguma coisa nesse sentido, mas infelizmente ele foi manipulado, ele foi distorcido, né, e por melhor que sejam as intenções nesse aspecto, ele terá que ser revisto. Tecnicamente ele dá prejuízo à população brasileira e ele não pode ser considerado um projeto, uma reforma política que realmente cumpra o que promete. Na verdade, vai contrário àquilo que promete, promete uma coisa e age de outra maneira. Né? Então, se não for um discurso de hipocrisia, se for um discurso sincero, um discurso honesto, correto, tem que ser alterado, tem que ser modificado, porque existem falhas e eu apontei as falhas. Né? Vocês podem verificar por vocês mesmos, item a item, e verificar se eles realmente são o que prometem ser. Vocês vão perceber que existe aí uma discrepância, uma diferença, né? E eu lamento, né? Eu não endosso esse projeto. Eu, doravante, enquanto ele não for alterado, enquanto ele não for modificado, eu gostaria de poder me unir ao projeto nesse aspecto, mas se não for intenção de alterar o projeto, todo o projeto, né, porque da forma como ele está, ele não é um projeto como se apresenta, como deveria ser apresentado, eu não endosso. Neste momento, eu não estou endossando. Pode ser que amanhã depois, se a gente for chamado para desenvolver o projeto conjuntamente e apresentar modificações, alterações que venham a convergir numa transformação real de um projeto positivo, um projeto proativo, um projeto de segurança nacional, um projeto de nação, um projeto que realmente faça a emancipação dos estados, que não foi nada apresentado nesse sentido ali, inclusive coisas que deveriam ser dos estados eram deixadas em projeto de nação, né? Tem muito erro ali, muito erro, muito erro. Para quem trabalhou 25 anos, errou muito, errou demais. Tá? Então, lamento informar, eu neste momento não apoio o projeto. Tá ok? Muito obrigado pela atenção dispensada.